Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou resolver, em parceria com a Escola Online, a semana 3 do volume 4 do PET, da Secretaria de Educação de Minas Gerais de Matemática. Esse tema fala de função exponencial e a gente começa as atividades logo depois da vinheta. Bons estudos! Atividade 1. Represente as seguintes funções em um mesmo plano cartesiano. E aí ele coloca o que a gente deve fazer. Para traçar os gráficos, você pode atribuir valores para x na lei de formação da função e determinar seu correspondente f de x, marcar os pontos no plano cartesiano, traçar a curva do tipo exponencial que passa por esses pontos, de forma a obter o gráfico da função. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui só para ajudar a gente. Aqui vão ser os valores de x, ele quer que a gente traça no mesmo plano. Então, para ficar mais fácil da gente entender, vou inventar 3 valores aqui. 1, 0 e menos 1. Tá? A minha primeira função é a f de x, que é o 3 elevado a x. O que significa isso? Que eu vou fazer aqui o 3 elevado a 1, que é 3. O 3 elevado a 0, que é 1, e o 3 elevado a menos 1, que é 1/3. Essa vai ser a nossa ideia. Então, isso que eu atribuo valores para x e determinar seu correspondente a f de x. A segunda função é a g de x, mas o método vai ser o mesmo, 5 elevado a x. Você pode escolher qualquer valor. Eu escolhi 1, 0 e menos 1 porque é fácil de fazer a conta. 5 elevado a 1 é o próprio 5. 5 elevado a 0 é igual a 1, e 5 elevado a menos 1 vai dar menos 1/5. Opa, menos 1/5 nada, 1/5. O menos 1 significa inverter a base. Se a base era 5, na verdade era 5 sobre 1, elevar a menos 1 é inverter a base. Então, 1/5. P de x é minha função 1/5 elevado a x. Vou fazer a mesma coisa, se eu elevar a 1, é a própria fração. Todo número elevado a 0 é 1. E se eu elevar a menos 1, é inverter. Era 1 sobre 5, inverter vira 5 sobre 1, que é o próprio 5. E por último, a Q de x. Escolhi sempre os mesmos valores para ficar mais fácil da gente comparar o que a gente tem que colocar no mesmo gráfico. Elevado a x. Elevar a 1 vai dar o próprio 2,5. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E elevar a menos 1, olha o que vai acontecer. O 2,5, na verdade, forma de fração, ele é 25, ignora a vírgula, uma casa depois da vírgula, 0. Só que a gente consegue simplificar isso. 25 por 5 dá 5, 10 por 5 dá 2. Então, 2,5 e 5 sobre 2 é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, eu posso elevar a menos 1. O que é o expoente negativo? Troca a fração. Quem estava em cima vem para baixo, quem estava embaixo vem para cima. Então, aqui vai ficar 2/5. Se quiser fazer a conta, 2 dividido por 5 dá 0,4. Também pode fazer. E aí ele pediu para a gente colocar tudo no mesmo gráfico. Eu, com os recursos que eu tenho aqui, com esse material, com as coisas que eu tenho aqui, com os programas que eu tenho, eu não consigo desenhar a função com você. E a minha canetinha aqui, ela não é precisa. Eu não consigo usar régua, não consigo usar nada. Então, por isso, eu coloquei o gráfico pronto e a gente vai entender esses gráficos. Olha aqui os gráficos, coloquei 4 gráficos. E aí a gente vai voltar lá no desenho. Observa que todos, essa linha aqui foi igual para todo mundo, Quando o x é igual a 0, o y é igual a 1. É a característica da exponencial, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Como nenhuma delas estava multiplicada por nada aqui, não tinha nenhum número multiplicando, a gente ficou com todos lá, passando pelo 0 e 1. Perfeito meu desenho. Agora, deixa eu voltar aqui. O que a gente tem? Eu vou olhar essa primeira, quando x é igual a 1,
o resultado é 3. Vamos olhar lá no desenho que cor que vai ser essa função, a f de x. Quando x é igual a 1, observe que eu fiz tudo x igual a 1 aqui, para ficar mais fácil para a gente ver. O desenho dela vai no 3, ou seja, é a função verde. Vou até mudar a cor da minha caneta aqui para verde, e aí você faz bonitinho aí. Essa função verde aqui é a função f. X igual a 1, y igual a 3. Volta lá, quando x era menos 1, na função deu 1/3. Olha como é que faz sentido, quando x era menos 1, ficou aqui, o meu desenho todo torto, né? Mas fica mais ou menos, 1/3. Na verdade, fica 1/3, perfeito. Eu que não consigo representar isso. Então, essa é a minha função f. Vamos ver a outra função, g de x. Vamos descobrir que função que é essa. Quando x é igual a 1, o resultado é 5. Então, vamos ver, quando x é igual a 1, o resultado é 5. Para dar 5, ficou a vermelhinho. Então, quando x é igual a 1, o resultado foi igual a 5. Perfeito. Então, essa daqui é a minha função g. Voltando para o meu desenho, para o meu gráfico. Aqui, quando x era igual a 1, o resultado era 1/5. Representar 1/5 vai ficar muito difícil. Então, eu vou fazer aqui, eu gosto mais dos números inteiros. Para visualizar, fica mais fácil. Quando x era menos 1, o resultado deu 5. Então, vou voltar aqui, quando x era menos 1, o resultado deu 5. Ficou a função azul, quando x era menos 1. Nossa, olha como eu escrevo torto aqui nesse negócio. O resultado era 5. Mas a gente sabe essa função que ele chamou de P. Então, essa é a função P. No seu caderno, você vai conseguir desenhar melhor. Faz com a régua aqui os eixos, faz a malha quadriculada bonitinho. A curva não tem como a gente fazer com a régua, tá? Você vai ficar melhor, mas não fica perfeitinho igual aqui no gráfico, não. A última ali só pode ser a Q de x, mas vamos ver se está certinho, a laranjinha. Quando x é igual a 1, o y é 2,5, 2,5. Quando x é igual a 1, o y é 2,5. Não tem o laranja aqui? Não tem. Vou fazer de amarelo, então. Quando x é igual a 1, o y é 2,5. Olha lá, no meiozinho. Então, essa daqui vai ser a minha função Q. Então, essa é a ideia. É isso que ele pediu para a gente fazer. Como eu justifiquei com você, com os recursos que eu tenho aqui em casa, eu não consigo construir esse gráfico junto com você. Mas eu quis fazer assim, porque eu acho que dá para você entender bem. Tá? Aí, a atividade 2 é em relação à atividade 1. A partir dos gráficos das funções representadas na questão 1, responda. Qual é o ponto comum aos 4 gráficos? Qual que era o ponto comum? Quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Se você até quiser desenhar lá, puxar no seu desenho, colocar assim, ponto comum, ponto de interseção, pode colocar. Esse é o ponto comum da função exponencial. Vamos voltar aqui. Os gráficos interceptam o eixo das abscissas, o eixo x? Não, função exponencial não intercepta o eixo x. Eleonora, mas o seu desenho aqui parece, realmente parece, ele fica muito próximo. Mas eu vou pegar a função f de x aqui para você entender. 3 elevado a x. O que significa interceptar o eixo das abscissas? Que tem que dar 0. Lembra, eram as raízes lá na função afim na função quadrática. Não existe nenhum número, 3 elevado a nenhum número que vai dar 0. A gente não consegue esse número, não existe. Não é porque você não estudou, não. É que ele não existe. 3 elevado a qualquer número vai dar um outro número diferente de 0. A gente não consegue fazer ele dar 0. Tá? Não existe 3 elevado a nada que vai dar 0. O desenho aqui eu tentei dar um zoom, mas aí não ficava tão bacana. Ele vai chegando pertinho, pertinho, porque, imagina se eu faço assim, 3 ao quadrado dá 9. Vou diminuir. 2, 1. 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 0 dá 1. Olha o que vai acontecer agora, 3 elevado a menos 1 vai dar 1/3. Ou seja, o 1/3 é aqui, 1/3. O 3 elevado a menos 2 é 1/9. O que significa 1/9? Que a gente vai pegar essa medida aqui, que é o 1, e dividir em 9 partes. Eu já nem consigo desenhar isso. Essa medida que é 9 partes, você vai pegar a menorzinha dela. Isso é 1/9.
Então, o gráfico vai chegando aqui. O 3 elevado a menos 3 vai dar 1 sobre 27. É a mesma ideia, ó, você vai pegar essa parte aqui e dividir em 27 pedacinhos iguais. Vai pegar o pedacinho menorzinho aqui. Vai ser esse resultado. Ele vai vindo para cá, ó. Lembra que o gráfico é o gráfico verde. Ele vai chegando cada vez mais perto. Você vai dividindo cada vez mais, vai ficando cada vez menor, mas nunca chega no zero. Então, ó, ela vai ficando cada vez mais próxima ao eixo X, mas ela não encontra no eixo X. É um conceito enjoadinho de entender no início, mas que é importante que você entenda. Tá? Então, o que ele perguntou aqui pra gente? Ó, os gráficos interceptam o eixo X? Não. Isso é até importante para você fazer o seu desenho de acordo na hora que você for fazer o seu gráfico. Tá? Classifique cada uma das funções como crescente ou decrescente. O desenho ajuda muito a gente a entender, ó, o sentido da seta é para cá. Então, os números vão crescendo para cá. A função G vai aumentando, ó, quanto mais para cá, mais ela vai aumentar. A F, a Q e a P não. Quanto maior for o valor de X, menor vai ser o valor da função. E isso é a definição de uma função decrescente. Então, quais são as crescentes? Ó, coloca bonitinho lá no seu gráfico. Crescentes são a f de x, g, esqueci o nome da outra, e q. Essas são as funções crescentes. Decrescente é apenas a função p. O próprio desenho induz a gente a entender isso, ó. O desenho dela está diminuindo. Também não passa para baixo, não. Ah, gente, ele vai chegando perto do eixo X, quase esbarra no eixo X, mas nunca esbarra. E as outras a gente fala que ela explode, ela cresce rápido até. Atividade 3. O alcance das redes sociais na vida cotidiana trouxe alguns fenômenos que muitas vezes trazem impactos positivos ou não. Podemos citar os boatos e os chamados virais ou memes, que são vídeos ou imagens replicadas de forma rápida e acessados por milhares de pessoas. Você sabe que podemos fazer uma previsão do número de acessos a esses vídeos ou imagens utilizando a função exponencial? Observe o meme abaixo que viralizou em 2016. E aí ele colocou daquele 3 é demais, né? Não é para deixar a toalha molhada na cama. E aí ele faz essa... Ele realmente viralizou, não sei se vocês lembram. Tudo a gente imitava ele, né? Aí ele coloca aqui. Considere que esse post viralizou via as redes sociais da seguinte forma. Aqui, gente, eu acredito que tem um erro nessa questão. Eu acredito que o valor correto aqui seja 9, para a questão ficar certinho, tá? Mas eles ainda não corrigiram até o dia que eu gravei aqui. Isso não havia sido corrigido. Então, eu vou deixar aqui, ó, mas a gente vai fazer a conta como se fosse 9. Se eles fizerem essa correção, eu aviso para vocês. Se não fizer essa correção, eu sugiro que você corrija. Acho que foi um errinho de digitação mesmo. Se eles fizerem alguma outra modificação, eu também aviso. Bom, podemos modelar a situação acima considerando o número f de x de visualizações do meme em relação ao tempo x, em minutos, contando do instante em que se deu a primeira publicação, utilizando uma função exponencial da forma f de x igual a corrige aí para mim, ó, é 3 elevado a x. Não é 3x não, é 3 elevado. A f de x igual a vezes 3 elevado a x. Isso está certinho no PET, mas na hora que eu fui colocar aqui no slide não deu certo de jeito nenhum. Considerando essas informações, responda. Qual deve ser o valor de a na função f? É aqui que a gente precisa considerar 9, senão a função não dá certo. O que significa isso? Ó, você pode escolher qualquer valor. Eu vou escolher o 2 e o 27. E vou fazer aqui, ó, f de x é igual a vezes 3 elevado a x. O que significa essa função? Ó, que quando x é 2, o f de x é igual a 27. É só substituir, ó, 27 é igual a vezes 3 ao quadrado, x igual a 2. 27 é igual a 3 ao quadrado, 9a, vou passar para cá. O a vai ser 3. Se você escolher o x igual a 3, vai dar certo. Se escolher
x igual a 4, também o A dá 3. E é isso mesmo que tem que acontecer. Tem que dar sempre 3. Quando a gente escolhe o x igual a 1, aí dá errado. Então, eu realmente acho que foi um errinho de digitação. Se tiver alguma modificação no PET, eu aviso para vocês. Bom? Mas pode fazer desse jeitinho. Então, o valor de A é igual a 3. Deixa as continhas, coloca a resposta bonitinha lá. Ele fala assim, quantas pessoas viram o vídeo após 1 hora da primeira publicação? Observa que esse tempo aqui ó, é em minutos. Então, 1 hora é a gente fazer o x igual a 60. E aí, olha o que é viralizar. Ah, quando a gente faz esse x igual a 60, eu vou fazer o f de x aqui. É igual, ó, a minha função, o a eu já sei que é 3, 3 elevado a x. Só que o meu x é igual a 60. Para ficar bonitinho no seu PET, coloca assim, ó, x igual a 60. Então, vai ficar f de x é igual a a vezes 3 elevado a x. Completa bonitinho, ó, o f de 60, porque a gente está fazendo o x igual a 60. O a a gente já descobriu que vale 3. 3 elevado a 60. Então, vai ser 3 elevado a 61. Isso é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 elevado a 61 vezes. Ah, dá um número gigante aí, a calculadora nem faz essa conta pra gente, a gente nem consegue fazer isso na calculadora, então dá um número muito grande, passa dos bilhões esse número. E por fim, então coloca assim mesmo, ó, 3 elevado a 61 pessoas. Só para vocês terem ideia aqui, vamos tentar só melhorar essas contas um pouquinho, ó. Eu vou fazer aqui só para você ter noção do que é. O 3 aqui, elevado a 60, vou usar um pouquinho da matemática lá das potências. Eu vou escrever assim, ó, 3 ao quadrado elevado a 30. Ó, porque 2 vezes 30 dá o 60. O 3 ao quadrado dá 9 elevado a 30. Agora eu vou forçar bem a barra, mas só para você entender a ideia. O 10 elevado a 30 é o 1 com 30 zeros. Nem sei como que lê esse número aqui. O 9 elevado a 30, lógico que vai ser menor, mas dá para você ter uma dimensão do tamanho. E a gente ainda multiplica por 3. Então, isso é muita coisa. São muitas pessoas, muita gente, isso viralizou de fato. Né? Viram essas coisas. Na letra C, ele fala assim, nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações? Então, eu vou fazer aqui, ó. Agora, ele quer visualizações. Visualizações é aqui o f de x igual a 1000. É isso que ele está falando pra gente. É isso que a gente vai fazer, ó. O f de x igual a 1000. Escreve bonitinho lá no seu PET. F de x é igual a vezes 3 elevado a x. Seu professor, sua professora entender o que você estava fazendo. 1000 é igual a que é 3 vezes 3 elevado a x. Então, o 1000 aqui, ó, vai ser 3 elevado a x mais 1. Quando a gente faz essa conta, olha o que vai acontecer, ó. O 1000, o 3 elevado a x mais 1, vou colocar aqui, vou sair aqui para você ver. 3 elevado a 6, só para você ter ideia, é 729. E 3 elevado a 7 é 2187. Ou seja, para 1000, ó, vai ser um número aqui, entre 3 elevado a 6 e 3 elevado a 7. Ou seja, vai ser o x mais 1 igual a 6 ou o x mais 1 igual a 7. Então, significa 5 e 6. O que significa isso? Que entre 5 e 6 minutos chegou a 1000 visualizações. Superou as 1000 visualizações, né? Se for 5, vai dar menos que 1000, dá ali 729. Mas se for 6 minutos, ultrapasse muito 1000, 2187. Então, responde aí, ó, entre 5 e 6. O meu espaço ficou pequenininho aí, mas coloca bonitinho lá. Entre 5 e 6 minutos. É pouquíssimo tempo. Tá? Seguindo, atividade 4. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial
em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será. Então, ele já deu a formulinha para a gente. S de T igual a 1.800 vezes 1,03T. O que ele está falando? O que o sindicato propõe? Que o salário dessa pessoa, dessa classe, vai aumentar de acordo com o tempo de serviço. É isso que ele está falando. O T é o tempo em anos. Vou até pôr para cá, esse T aqui. Tempo em anos. E o S de T é o salário. Ou seja, eu dependo de saber o tanto que essa pessoa trabalhou para saber o quanto que ela vai ganhar. E nesse caso ele falou assim, 2 anos de tempo de serviço. Então, o salário de 2 anos vai ser 1.800 vezes 1,03 elevado ao quadrado. Eu já fiz até essa continha aqui, que ela dá um trabalhinho para a gente fazer, 1.800 vezes 1,0609. Seria você fazer o 1,03 vezes 1,03. E aqui eu tenho uma dica muito boa quando é o quadrado. Você repete o 1, primeiro você dobra o número e depois você eleva ao quadrado. Dá sempre esse resultado. Isso é uma dica muito boa. Se fosse, por exemplo, 1,05 ao quadrado, repete o 1, primeiro você dobra. O dobro de 0,5 é 10. O 5 elevado ao quadrado, 25. Tem que ser sempre 2 casinhas. Então, essa vai ser a nossa ideia. O 1.800 vezes 1,0609, também fiz essa continha, vou colar aqui para o nosso vídeo não ficar muito cansativo. Dá 1.909,62. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Atividade 5, também do Enem 2017. Ao abrir um negócio, o microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, unidade monetária brasileira, durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescerem de modo exponencial. Qual o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo? Olha o que ele fala pra gente. Ele fala que inicialmente é modo linear, é reta. Aqui, não é reta, já vai eliminando. Aqui ele fala que inicialmente linear e depois de modo exponencial. É só reta. Já corta. Aqui, linear. Isso aqui não é exponencial. A exponencial, a barriguinha dela é assim, É eliminação mesmo, Exponencial também não. E ficou a letra D, linear até aqui e depois começou a crescer. Então, a alternativa correta é a alternativa D. É uma questãozinha mesmo para você analisar o gráfico. Não tem conta, não tem cálculo, não tem nada. Com isso, finalizamos semana 3 do volume 4 do PET do primeiro ano. Não deixe de assistir o vídeo, de preencher seu PET. Não deixe de comentar aqui se você gostou, o que você gostou, o que você acha que precisa ser melhorado. E não deixe de se inscrever no meu canal, Professora Eleonora Azevedo. Um abraço, bons estudos e até a próxima semana.